Boa noite, meus amados. Melhor noite para todos nós. Vamos nesse momento ministrar mais uma palavra que nos faz crescer, nos faz ficar forte, né? Uma palavra que sempre nos mostra aonde que nós estamos, na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode nos tirar. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos a mais uma ministração que juntos, né, vamos se alimentar, eu daqui, você daí, porque a igreja de Cristo ela é espiritual, a igreja de Cristo ela não é física. É verdade que ainda nós vemos, eu tenho visto, né, pregadores da graça, pregando graça legítima, né, mas ainda defende a congregação da igreja, né? Ainda defende, até baseado em alguns versículos de Paulo, mas nós não podemos esquecer que quando Paulo pregava o evangelho, Cristo não, aliás, né, perdão, quando Paulo pregava o evangelho, Jesus não tinha voltado ainda. Então, como Jesus não tinha voltado ainda e definido a sua igreja, então era necessário se congregar, né? E mais um outro detalhe que eu vejo também, os pregadores da graça pregam por aí. Uns dizem, eles pregam que a igreja, ela é uma igreja quando ela está reunida, né? Aí vem a congregação. Mas a nossa congregação, a nossa reunião, que eu sempre já falei, volto a repetir, ela não é com homens. A igreja hoje de Cristo, ela vive congregada 24 horas por dia. Essa é a igreja de Cristo, a igreja que vive congregada. Então eu posso dizer que eu sou a igreja, eu estou congregado com Cristo 24 horas por dia. Então não existe mais a mínima necessidade de se congregar juntos, né? Porque se defende por aí que eu sou a igreja se eu estiver congregado com outras pessoas. Não. Nós já vivemos congregados. Então, nós somos a igreja e somos o templo de Deus, porque nós já vivemos congregados. A nossa congregação é com Cristo, não é com pessoas. As pessoas, nós respeitamos elas, né? Amamos elas, e assim viva a igreja de Cristo. Amém? Vamos para a nossa ministração. O tema de hoje esse é o evangelho puro de Cristo, né? É o que eu acabei de falar. A igreja pura de Cristo, ela não tem a mínima necessidade de viver congregada com outras pessoas no local, congregados no local físico, que tem a placa, que não tem a placa. Você observar, como eu já tenho observado, todas as pessoas que pregam a graça de Cristo, que ainda defendem a congregação, são pessoas que um dia foi um pastor noutra igreja, foi um bispo, foi um presbítero. Essas pessoas, porque elas defendem a estar junto àquele grupo, mas na igreja de Cristo não tem a mínima necessidade de estar agrupado no mesmo local, porque a igreja é espiritual. Se nós tivéssemos necessidade de vivermos congregado fisicamente no local, a igreja já deixaria de ser uma igreja espiritual. Já deixaria, né? Por conta da necessidade de viver congregado, mas a nossa congregação, repito, não é com homens, é com Cristo. Amém? E o tema é esse. Esse é o evangelho
puro de Cristo. E pedir para você compartilhar nas suas redes sociais, dá um like também no Facebook, lá no meu canal, Ed em Nova Aliança no YouTube, se inscreva lá nesse canal, dê um like lá nesse canal, para que esse canal venha crescer. E assim, essa palavra chegar aos ouvidos de outras pessoas e libertar as pessoas dos homens, de necessidade de homens, né? Porque a igreja de Cristo, por ela ser uma igreja espiritual e por conta da nossa congregação não é com homens, é com Cristo, aonde nós estivermos, nós estamos congregados, você vê que nesse pacto nós não necessitamos de oração de homens. No tempo passado, no pacto passado, era porque necessitava estar congregado, necessitava de oração um dos outros. Mas quando nós passamos para esse pacto novo, tudo é espiritual. Então, eu não preciso de oração. Quem vive em graça não precisa de oração de ninguém. Eu não estou dizendo aqui que você não deve orar, mas a sua oração é entre você e Deus. Amém? Então, a oração, o que eu quero dizer é que a nossa oração, ela não é uma oração mais de, como é que chama, esse agrupamento, tem um nome que se dá, né? Coletivo. Então, não existe hoje nesse pacto oração coletiva. Ah, vamos orar, não. Você ora a Deus, para você e Deus. Amém? Então, para dar início nessa meditação, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente. A mente se faz necessária. A Bíblia não faz tão necessário você abrir, porque você pode ouvir e ver o que eu estou pregando. Você está vendo que eu estou com a Bíblia aberta aqui. Mas a mente se faz necessário você abrir ela. Então, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo. Primeira carta a Timóteo. Né? Timóteo, capítulo 4. Versículo, vamos começar com o versículo 6, né? Versículo 6: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Né? O tempo da minha partida é chegado. Paulo, já pensando na volta de Jesus, que tudo ia se findar, então o tempo da minha partida é chegada. Versículo, você vê que a igreja, a palavra do Evangelho, o Evangelho de Cristo, a graça de Cristo, ela é uma graça que ela não tem fim. A cada vez que nós vivemos ela, a cada dia que nós vivemos nós vivemos mais, se fortalecemos mais entendido, porque a graça de Cristo, ela é transcendental, né? A graça de Cristo, ela não é circunstancial, ela é transcendental, né? Então, o conhecimento da graça de Cristo é um conhecimento latocêncio, né? Que cada vez mais você vai aprendendo mais e mais. Amém, meus amados? E nessa noite aonde nós vamos aprender mais e mais essa graça latocência, uma graça transcendental. Amém, meus amados? Então, volta no versículo 1, lá desse mesmo capítulo, né? No versículo 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Então, essa era a esperança daquele povo que vivia naquela época, não hoje, né?
Eles estavam nessa esperança, porque quando Jesus voltasse, aqueles que tinham morrido depois da morte dele e da ressurreição, né, da primeira ressurreição, eles iam ressuscitar. Eles iam ressuscitar. Então, ia ressuscitar os vivos, né, e os mortos. Ia ser julgado, porque iam passar naquele... Era esses que iam ser julgados aqui não era os da graça. O que ia ser julgado aqui era o povo judeu, né? Os que tinham morrido e os que estavam vivos, como foi julgado no ano 70. Né? É por isso que Paulo está dizendo, Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação. Né? O dia da vinda do Senhor, como eles esperavam vir, e assim como ele veio, né? Jesus de Nazaré, não é o Cristo nunca prometeu vir, era Jesus de Nazaré, o corpo e não o espírito, né? A manifestação dele pelo seu reino, o reino de Jesus de Nazaré, que durou até o ano 70. Infelizmente, isso penosamente, eu digo assim, me expresso assim, uso essa expressão, penosamente nós vemos a igreja que não tem esse conhecimento lactosenso, né, de Cristo. Tudo que se faz diz em nome de Jesus, mas o reino Jesus já devolveu ao Pai. Então não adianta você pedir mais nada em nome de Jesus, que ele não tem mais reino. Nós vivemos no reino do Pai e não de Jesus de Nazaré. Aqui nessa época aqui, eles ainda estavam no reino de Jesus de Nazaré. Mas hoje, como a graça ela é transcendental, né? A graça é transcendental e o conhecimento é lactosenso, então nós chegamos a esse entendimento, né? Pelo conhecimento da graça, que Jesus devolveu o reino, está escrito, o reino ao Pai. Hoje ele não tem mais reino. Então não adianta eu querer pedir nada para Jesus em nome de Jesus de Nazaré. É em nome do Pai, né? Deus mesmo. Amém? Versículo 2. Prega a palavra. Paulo instruindo Timóteo, Tito, aliás, Timóteo está aqui, porque na outra página já está o livro de Tito, a carta a Tito. Paulo instruindo a Timóteo, insista nessa palavra. Se alguém vai acreditar que você, do evangelho que você recebeu, está passando para seu próximo, é problema de quem está ouvindo e não entendeu nada, né? Que nem eu já falei aqui, eu prego esta palavra, eu prego para mim e para os da graça, que eles sempre venham a estar fortalecidos, e o conhecimento deles venha a ser um conhecimento lactosenso, né? Um conhecimento que sempre cresça. Se o sistema religioso não aceita o evangelho de Cristo, eu não posso fazer nada. Amém? E não adianta pedir em nome de Jesus, não adianta nada. Então está aqui, prega a palavra, insista, que seja oportuno, que não, corrige as pessoas, corrige a palavra, corrige. Eu sempre gosto de corrigir. Quando eu ouço uma pessoa fazendo as coisas, dizendo em nome de Jesus, então eu sempre gosto de corrigir, que ela goste e que não goste, e digo para ela, Jesus não manda mais em nada. O reino, o poder que ele tinha, foi dado a ele, foi devolvido ao Pai, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, se não me engano, versículo 24 ao 28. Amém, meus amados? Corrige, repreende.
repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Doutrina, mas que doutrina é essa? Culto, vamos fazer um culto? Com doutrina, que doutrina é essa? Vamos fazer uma campanha? Não, campanha não tem aqui no Evangelho de Cristo, não tem campanha, não tem culto. Então, você vê que não é a doutrina de Cristo que se pratica por aí. São doutrinas de homem. 3, nós vamos ver até o 4. 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina do Evangelho. Um Evangelho sem campanha, sem fogueira santa. Um Evangelho sem vassoura ungida, sem batismo nas águas. Um Evangelho sem jejum. Um Evangelho sem dízimo. Porque nós somos uma igreja espiritual. Espírito não precisa de jejum, que espírito não come. Espírito não precisa de dízimo, que ele não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Nem quando o dízimo era mantimento. Então o espírito não precisa disso. E nós somos os seres espirituais com experiência em carne. Nós não somos seres carnais com experiência em espírito. Nós somos seres espirituais com experiência em carne. Então, quando você vive uma vida assim, você não precisa de homens que ore por você, que põe a mão na sua cabeça, que derrame óleo na sua cabeça. Não, você não precisa. Você não precisa de fazer oração coletiva. Não. Quando você quer orar, você fala direto com o Pai, porque Ele nos deu esse acesso de falar direto com Ele. Amém? Portarão a sã doutrina, pelo contrário, cercam-se-ão, olha como nós vemos, está escrito aqui, é exatamente isso que nós vemos por aí afora. Cercar-se-ão de mestre, meu apóstolo, meu pastor, meu bispo. Então, você vê que eu estou cercado de mestre. Cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças. Então os mestres, a igreja com a sua cobiça, os mestres mandam fazer uma fogueira santa, eles fazem. Está no Evangelho? Não está. Então você não pode dizer que crê no que está escrito no Evangelho de Cristo, e muito menos em Cristo. Se você não crê no que está escrito, muito menos você vai crer em Cristo, né? Porque primeiro nós temos que crer na palavra do que está escrito, porque é o que está escrito que nos apresenta Cristo. Se você não crê no que está escrito, você crê em fogueira santa, você crê em campanha, você crê em óleo ungido, então você não crê em Cristo, porque o Evangelho não diz isso. Cobiça, como que sendo coceira nos ouvidos, quando se passa uma campanha, será que eu vou participar? Eu queria participar, mas não tenho dinheiro, o que é que eu vou fazer para pôr dinheiro no envelope? 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, é isso que nós vemos, a igreja de Cristo se entregando a essas fábulas que nós vemos por aí sendo pregada dentro dessas igrejas aí. Fábula de campanha, fábula de dízimo, fábula de culto, de oração coletiva, de batismo em água, fábula de jejum, que tudo isso já acabou, já ficou para trás. Eles não vivem a graça transcendental de Cristo.
Amém, meus amados. Mas nós da graça, nós vivemos a graça transcendental de Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, no capítulo 16. Mateus capítulo 16, do 5 ao 12, versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Né? Era um alimento básico de como eles viviam naquela época, né? Esqueceram de levar pão. E Jesus lhe disse, né? Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Meus amados, dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. Como que a igreja aí fora recebe esse versículo? Não que nós não podemos comer pão, a tal da Santa Ceia, o pão tem que ser sem fermento. Jesus disse, nós não podemos comer pão fermentado. Mas é o contrário do que está escrito aqui. Aqui Jesus estava mandando ter cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mas por que Jesus estava recomendando? Será que eles iam fazer pão? Ia fazer alguma receita que levaria a fermento? Não. Jesus não estava recomendando que eles não usassem fermento, mas sim, Jesus estava recomendando que eles se ele não ouvisse os fermentos, né? Não recebesse as doutrinas fermentadas, né? Dos fariseus e dos saduceus. É o que nós vemos aí nessas igrejas, o que se prega por aí são fermento, doutrina de homens. É que Paulo está mostrando aqui como referência das doutrinas de homem, são fermento, né? Que estragar toda a graça de Deus. Eles ouvindo o que os fariseus praticavam e faziam. Aí de repente a pessoa pode até dizer que não, mas nós não participamos da doutrina farisaica, nós não somos fariseus, nós não somos saduceus, nós não praticamos as doutrinas deles. Ah, não? Espera aí, já eu te mostro. Versículo 7. Nós vamos ler até o 12. Versículo 7. Eles, porém, discordavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão, que ele está falando isso. Não trouxemos pão. 8. Percebendo Jesus, disse, por que discorre entre vós, homens de pequena fé, sobre o não tendes pão? Jesus não está falando de fermento de pão, mas sim de doutrina farisaica que nós vemos com os olhos de Cristo e mente de Cristo, nós vemos dentro dessas chamadas igrejas. Não tendes pão. 9. Não compreendeis ainda? Jesus falou com eles. Vocês não compreenderam ainda de que fermento eu estou falando? Eu estou falando das doutrinas farisaicas. Vocês não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de 4 cestos tomaste, restou, né, ainda 4 cestos. Vocês não viram isso? Vocês não andavam, não estavam naquele dia? Como é que vocês estão preocupados que não trouxeram os pão? Eu não estou falando de pão, estou falando de doutrina farisaica. 10. Nem dos 7 pães para os 4.000 e de
de quantos cestos tomaste? 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Eu não estou falando a respeito de pães, e sim acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. Você já que eu não finalizei aqui, ainda fato 12 ainda, né? Você já viu que fermento tem, que os fariseus tinham e temos dentro dessas igrejas aí? Não caiu ainda a ficha? Então eu vou derrubar essa ficha. Então entenderam que não lhe disseram que se acautelasse do fermentos de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então vamos para a doutrina, né? Vamos para a doutrina para nós ver se essas mesmas doutrinas farisaica tá dentro da igreja evangélica. Vamos ver? Porque a mãe deles, das igrejas evangélicas, ela proíbe o casamento, né? O sacerdote não pode casar. Mas e as filhas? As filhas proíbem o povo, seus frequentadores, a comerem comidas, né? Jejuar, um deles jejuarem. Então, a mãe proíbe o casamento, as filhas proíbe, manda jejuar. Lucas, abre sua Bíblia, Lucas, capítulo 18. Capítulo 18, no versículo 9 ao 12. Versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiava em si mesmo, né? Por se considerarem justo, né? Presta atenção, pessoas que confiam em si mesmo, confia na oração, que não tem nada a ver, né? Ora, ficam uma hora orando, repetindo palavras, eles confiam nisso, confiam nas campanhas que não tem na Bíblia, fogueira santa, objetos ungidos, né? Considera justo e desprezavam os outros. 10. Dois homens, lá vem a doutrina farisaica que está dentro das igrejas evangélicas, eles nem estão aí. Dois homens subiram ao templo, né? Lá em Jerusalém, com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Publicano, lá naquela época lá, era um gentio, ou trazendo para os dias de hoje, um de nós. Publicano, gentio, nós somos gentios. Na carne nós somos gentios. No espírito não existe nem gentio nem judeu. Somos todos iguais. Mas na carne nós somos gentios. E era o que está acontecendo aqui. Na carne era um fariseu, né? E outro publicano, um gentio. O fariseu, com as suas doutrinas, o fariseu posto de pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos. Essa oração do fariseu é a mesma que nós vemos dentro dessas igrejas hoje também. Adúltero, nem ainda como este apontou para o publicano.
apontou para o gentio, nem ainda como este publicano, 12. Olha a doutrina que é aparecendo dentro da doutrina farisaica dentro das igrejas chamada de Cristo. Jejum 2 vezes por semana, né? 2 vezes por semana jejua 2 vezes por semana. Doutrina farisaica ou de Cristo? Farisaica. As igrejas jejum, o pastor manda as igrejas jejuar? Positivo. Isso é doutrina farisaica ou de Cristo? Doutrina farisaica. Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo. Que o evangelho dá dízimo? Positivo. Doutrina farisaica ou de Cristo? Farisaica. Está aqui, ó. E as igrejas, né, os crentes praticam tudo isso aqui, lê isso aqui, pratica isso aqui para eles. Porque eles não entendem nada, não tem. O que falta neles para que eles entendam isso aqui? O entendimento lactossenso. Que eles venham ter um entendimento lactossenso, né? O dízimo de tudo quanto ganho. Era até o 12. Então, que eu só li aqui para mostrar as doutrinas farisaicas dentro das chamadas igrejas. 1 de Coríntios, no capítulo 5, capítulo 5, no versículo 6 e 7. Versículo 6. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento, volta Paulo com fermento aqui, né? Doutrina é um pouco de doutrina, não é fermento. Um pouco de doutrina, eu já vi quando eu era evangélico, eu vi até pessoas dizer, crente dizer, né? Que as pessoas não podiam tomar cachaça, porque a cachaça ela é fermentada. Você acredita nisso? E aqui, ó. Mas esse fermento aqui são doutrinas farisaicas que Paulo está recomendando aqui. Um pouco de fermento leveda toda a massa, toda a graça. Um pouco de doutrina farisaica leveda toda a graça de Cristo, né? Toda a massa, a massa toda. 7. Lançai fora o velho fermento, lançai fora o dízimo, lançai fora o jejum, lançai fora o batismo em água, que o nosso batismo é no sangue. Lançai fora essas coisas, as orações coletivas, né? Vamos orar pelo fulano. Se o fulano não orar, se Deus não ouvir aquele fulano, muito menos vai ouvir a minha oração para aquela pessoa. Eu preciso orar sim, mas de mim para Deus. O velho fermento, para que sejais nova massa, para que vocês sejam de Cristo, seja cristão genuíno, é necessário se deixar as doutrinas do Velho Testamento, as doutrinas de Moisés. Uma nova massa, como sois? Como vocês são nova massa? Já, vocês são da graça, vocês já podem viver a graça. De fato, né? Sois de fato sem fermento, sem doutrina. Pois também Cristo, nosso Cordeiro, olha a outra doutrina, né? Caiu o véu, caiu agora. A outra doutrina que eu não falei ainda, a doutrina da Santa Ceia, que não existe aqui no Evangelho, nem no Velho Testamento. Existe Páscoa. Como a igreja, os pastores sabem que a igreja não pode participar de Páscoa,
Então puseram Santa Ceia. Mas aqui está dizendo, olha aqui, o porquê que não pode ter Santa Ceia, igreja? Nenhuma não pode ter. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Como que eu vou fazer Páscoa, que é a Santa Ceia dos crentes, sem o Cordeiro? O Cordeiro já foi imolado. Enquanto o Cordeiro estava vivo, eles faziam Páscoa e pegavam um cordeiro para representar, né? Em representação daquele que estava vivo ainda, que não tinha sido oferecido ainda. Então, enquanto o cordeiro original, legítimo, genuíno, estava vivo, se fazia Páscoa, com a representação de um cordeiro, de um carneiro, né? Mas o cordeiro aqui, o nosso cordeiro pascual, foi imolado. Então não adianta. O que vocês fazem todo mês é crucificar de novo Jesus para vocês mesmos. Então todo mês os evangélicos crucificam Jesus de Nazaré. Todo mês e todo mês. Jesus é crucificado. E nunca, dentro dessas igrejas aí, ele nunca é glorificado, mas sim crucificado. Porque ele foi imolado já, de uma vez por todas. Então, se eu levanto um pedaço de pão dizendo que é o cordeiro, eu estou matando ele de novo. Amém, meus amados? Então, Jesus de Nazaré, eles apresentam a tal da Santa Ceia com pão, justificando a crucificação, né? O sacrifício de Jesus. Então, todo mês, ele sacrifica, mata Jesus de Nazaré, né? Como fica a apresentação do sacrifício até hoje, né? Eles fazem esse sacrifício aí dentro das chamadas igrejas, quando levanta um pedaço de pão, dizendo, aqui está o corpo. Se aqui está o corpo, é porque você acabou de matar. Ele está ainda na sua mão, em cima da terra, na sua mão. Mas não existe mais corpo. O corpo foi crucificado de uma vez para sempre, meus amados. Em 1 de Timóteo, volta lá. Em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo do 8 ao 10. Versículo 8. Sabemos, porém, que a lei, né, que a Páscoa era da lei, a Santa Ceia que eles fazem é da lei. Sabemos, porém, que a lei é boa. Nós não negamos que a lei é boa. Nós temos os irmãos aí que não trabalham no sábado. Quando nós falamos que a lei acabou, a lei era ruim, a lei matava. Por que a lei era ruim? A lei em si era boa. O ruim era o não cumprimento dela. Quando você não cumpria a lei na sua totalidade, ela se tornava ruim. Ela se tornava uma condenação, uma morte, escuridão, treva. Era isso que a lei se aparecia uma vez não cumprida na sua totalidade. Mas a lei em si era boa, porque se você conseguisse cumprir os 613 mandamentos, né, junto com obrações e ordenança, então se dá 613. Se você conseguisse fazer isso, a lei era boa, ela te salvava. Mas como ninguém nunca conseguiu, a lei era ruim.
Então o que Paulo está dizendo aqui, sabemos, porém, que a lei é boa. Aí os nossos amados irmãos que não trabalham no sábado dizem, olha, você diz que a lei é ruim aqui, aí traz esse versículo aqui. Mas eles não lêem o contexto. Então quando você abre um versículo desse e prega para uma pessoa que não tem o entendimento lactosenso, aí fica fácil de enganar as pessoas. A lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Qual era o modo legítimo? Cumprindo os 613 mandamentos. Versículo 9. Tendo em vista que não se promulga, né? Presta atenção. Tendo em vista que não se promulga, ninguém faz uma lei para quem é justo. A lei foi feita para quem? Para os injustos. Então, se eu recebo uma lei, eu estou cumprindo a lei porque eu não sou justo. Mas na igreja de Cristo não tem injusto, porque Ele já nos justificou. Então, quando você foi justificado e volta a praticar a lei, é a parábola lá que diz, a porca lavada voltou o lamaçal. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo não precisa de lei. Eu não preciso de lei, quem é justo não precisa de lei. Precisa de lei para quem é injusto. Mas para transgressores. Quem eram os transgressores? O povo judeu. E receberdes irreverentes e pecadores, né? Transgressores, rebeldes, né? Isso é a lei. Então, se eu estou praticando lei, eu estou dizendo que eu sou injusto, rebeldes, irreverente e pecadores. Ímpio, isso é para quem pratica lei. Ímpio, profanos, parricida, acho que é quem mata o pai, né? E matricidas, pessoas que matam pai e mãe, homicidas. Isso é para quem pratica lei. Amém, meus amados? Então, 1 Timóteo, versículo 10. Impuros sodomitas, né? Raptores de homens, é o que tem dentro das chamadas igrejas aí. Não é igreja, são açapão, raptadores, né? Raptadores de homens, mentirosos, prejuros para tudo quanto se opõe à sã doutrina de Cristo. Amém, meus amados? Vou ler o 11 que está ficando solto aqui. Segundo a doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual foi encarregado. É isso mesmo? Foi encarregado para a doutrina, né? Para essa doutrina, para a graça de Deus. Amém? Todas as leis, eu até fiz aqui todas as leis do Brasil, ela é boa. As nossas leis brasileiras, elas são boas. São boas, basta ser cumpridas. Você não faça nada de errado, que a lei não vai chegar até você. Então a lei brasileira era boa, se ela valesse para todos.
Esse é o problema da nossa lei brasileira. Que a nossa lei brasileira, ela não vale para todos, né? A nossa lei brasileira é como se diz por aí, uma lei PPV, lei para pobre, puta e viado. Desculpa a força de expressão. Essa é a nossa lei brasileira. Abra sua Bíblia Romanos. Romanos, no capítulo 5, versículo 1 e 2. Justificados, olha a palavra, justificados. Então, se eu já fui justificados e estou justificados, para que lei? Justificado, pois, mediante a fé, não é mais como prática de obras humanas, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que Paulo, a importância de nós reconhecer o tempo da escrita, né? Porque Paulo está falando aqui, nosso Senhor, quem? Jesus, na primeira pessoa. Porque Jesus está aqui, mesmo depois de morto, mas no seu reino. O reino ainda estava com ele. Ele ainda não tinha devolvido o reino ao Pai. Então, Paulo, reconhecendo isso, disse ao nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Por intermédio de obtivemos, né? Por intermédio de quem obtivemos, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E estas graças na qual, né, acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Você vê, meus amados, que se não é graça, tudo que você for fazer hoje, se não é graça, é morte. É morte, que nem diz lá a palavra, né? É morte na panela. Tu conhece essa passagem, né? Morte na panela. Se não for graça, meus amados, é morte, né? Se não for graça, é veneno, é morte. Morte na panela, veneno na panela. Vamos confirmar isso. Bom que nós venhamos confirmar isso usando a própria palavra, né? Segunda de Reis. Segunda de Reis, capítulo 4. Segunda de Reis, capítulo 4, no versículo do 38 ao 41. Versículo 38. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, né, e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. 39. Então saiu ao campo a apanhar ervas, né? E achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-os
em pedaços e pondo-os na panela, visto que não as conhecia, né? O moço não conhecia. 40, depois deram de comer aos homens. E quando sempre tem algum que conhece as pessoas, que conhece as coisas, né? Sempre tem um no meio. Aos homens, enquanto comia do cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus! Morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. 41. Porém, ele disse, Eliseu, né? Disse: trazei-me farinha. Ele a deitou na panela. Eliseu não sabia que Eliseu não era cientista, né? Ele não entendia dessas coisas. Então foi tudo pela fé. Deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então, meus amados, você, para viver nessa graça, ou você vive a graça pura, ou você vai pôr veneno na sua panela e você vai morrer. Morrer, que eu digo, não fisicamente, mas o seu entendimento vai travar e você não vai entender mais nada. Então, meus amados, nós precisamos, para viver a graça, você tem que tirar esses venenos da sua vida, né? Esses venenos da sua vida: dízimo, sacrifício, batismo, oração coletiva em graça. A oração é individual, você e Deus. Ou seja, não podemos orar por ninguém. A oração é para você com Deus e Deus. Amém, meus amados? Tem duas passagens. Abra a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses, no capítulo 2, o versículo 26 ao 28. Colossenses, eu escrevi errado aqui, não é? Colossenses capítulo 1, perdão. Colossenses capítulo 1, versículo 26 ao 28. 26. O mistério que estiveram oculto dos séculos e das gerações. Você vê, a graça é um mistério que passou por todos os homens de Deus, né? Os profetas, os grandes profetas, pequenos profetas, apóstolos, né? Só não passou por Paulo. O resto passou por todos. Ninguém percebeu. Não foi revelado a eles. O mistério que estava oculto desde os séculos das gerações, agora, no tempo de Paulo, né? Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. 27, aos quais Deus quis. Não é eu que quero. Não fui eu. Não foi quando eu entrei num local chamado igreja e o pastor perguntou: você aceita? Quem quer aceitar Jesus? Eu, aparecendo aquele sapo de lagoa. Eu. Não foi assim. Manifestou ao santo, aos quais Deus, não é homem que quer, Deus quis dar. É Ele que quer dar. Se Ele não quiser, não adianta se orar, não adianta se jejuar, não adianta se dar dízimo, não adianta se fazer jejum, não adianta nada, se Deus não quiser. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério, entre quem? Entre os gentios. Não é entre os judeus, é entre os gentios. Isto é,
Cristo em vós. Aqui não está dizendo isso é Cristo num local chamado igreja. Aqui não está dizendo Cristo num templo lá no Brás. Aqui não está dizendo Cristo lá no monte, para que você possa sair da sua casa e ir buscar Ele lá. Não. Aqui está dizendo Cristo em vós. Amém? Você recebe, meus amados? Recebe esse entendimento lato sensu na sua mente? E você venha entender o que é ser um cristão de fato e de verdade. Amém? Isso é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? 28, o qual, Ele, Cristo, né? O qual nos anunciamos, o qual nós anunciamos, Cristo, nós não anunciamos Jesus de Nazaré, nos anunciamos e advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, uma sabedoria latocência, né? Uma sabedoria transcendental que nunca para, ela circula, ela renova a cada dia. A graça de Cristo, ela nos dá esse poder de sermos renovados a cada dia, sem jejum, sem dízimo, sem batismo em água, sem oração de homem. Amém? A sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito. Todo homem perfeito em Cristo. Você vê que é uns ensinamentos que você nunca ouviu um pastor pregar dentro de uma igreja, chamada igreja. Porque se ele prega isso aqui, ele tira a autoridade dele, né? Tira a autoridade dele. Ele reconhece que ele não é nada, tudo é Cristo, e que Cristo não deixou nada para que ele venha fazer. Amém? E para nós encerrar hoje, ainda em Colossenses, nós temos capítulo 1, capítulo 2, no versículo 8 ao 10, tem ainda mais uma passagem. 8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar. Cuidado. Paulo advertindo, né? Venha enredar com suas filosofias, né? Esses homens que fazem teologia. Então, se você não tem um conhecimento lactosenso em graça, você é enrolado, você é enganado, você é roubado. Filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Então, você precisa fazer a teologia. Você quer ser um pastor? Faça uma teologia. Tradição humana dos homens. Tradição dos homens, conforme os rudimentos, os princípios do mundo. Precisava disso aqui, porque era mundo físico, tudo era físico. Até o próprio Deus, para vir a essa terra, teve que arrumar um corpo para que ele andasse lá pelaquele deserto em Israel. Rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Não segundo a Cristo. 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Essa palavra divindade, se nós não tivermos um entendimento lactosenso, nós vamos achar que são dois, mas não é dois, é um só. Plenitude da divindade é conhecimento, aqui está falando da sabedoria de Deus. Então, qual é as duas divindades que aparecem aqui? Deus e sua sabedoria.
10. Também nele estáis aperfeiçoados. Estáis. Eu não vou ter que fazer um jejum para me aperfeiçoar. Já estamos, igreja. Já estamos aperfeiçoados. Ele é o cabeça. É ele que é o cabeça da igreja. Não é pastor. Cabeça de todo o principado e potestade. Amém, meus amados? Agora sim, para nós encerrar, volta um pouquinho em Gálatas. Gálatas no capítulo 4, no versículo do 4 ao 7. Versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, vindo esta sabedoria lactocência. A plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Enviou seu Filho nascido de mulher. Nascido sobre a lei. Então, se ele nasceu de mulher, nasceu sobre a lei, ele teria que fazer o quê? Cumprir lei. Se eu for seguir a Jesus de Nazaré, eu vou ter que fazer o quê? Cumprir a lei. Cumprir a lei. Mas nós não seguimos a Jesus de Nazaré. Nós seguimos o Cristo ressuscitado, o Espírito. Sobre a lei, para o quê? Para resgatar para resgatar os que estavam sobre a lei. Nós já nascemos, quando nós nascemos, já não existia lei. Então, a lei já não é para mim, nem nunca foi, né? A lei aqui era para resgatar os que estavam na lei. Quem era que estava escravizado na lei de Moisés? O povo judeu. Os gentios não estavam escravizados na lei de Moisés. Então aqui nesse versículo 5, você já vê claramente que Jesus não veio para mim, não veio para você. Você vê claramente para quem Jesus veio. Então, como é que eu vou pregar aqui que Jesus veio para mim, veio para você, veio salvar a igreja? Não, nada disso. Aqui está escrito que veio resgatar os que estavam sobre a lei. E quem era que estava sobre a lei? O povo judeu. Então foi eles que Jesus veio. Foi para eles que Jesus veio. Nós fomos alcançados no bilateral do seu sangue, no efeito bilateral do seu sangue. Já no final do seu sangue, não quando ele veio para os judeus. Recebêssemos a adoção de filho, Paulo está aqui, recebêssemos a adoção de filhos. Vamos ler até o 7, versículo 6. E porque vós sois filho, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém, meus amados? Versículo 7 para encerrar. De sorte, né, que já não somos escravos, de sorte que nós já não estamos mais na lei, já não somos escravos da lei de Moisés, porém filhos, né? A lei, quando se fala lei, está falando de escravidão, mas ninguém, quando nós nascemos, já nascemos fora da lei, então nós já nascemos filhos, mas porém filhos, e sendo filhos também herdeiro de Deus, herdeiros de Deus. Amém, meus amados? Então esse é o evangelho da graça, que sem ele é veneno na panela.
Sem a graça é veneno. Não aceite outro, não aceite mistura. Não aceite mistura, porque o que estão pondo aí é veneno na panela, para matar o seu entendimento. Amém, meus amados? Então, esse evangelho da graça que abençoa a nós todos. Aqueles que vivem por ele, abençoa a todos. Amém? Então, você quer continuar nessa bênção? Então, quarta-feira, nós estamos de volta aqui, nesse mesmo horário. Amém? Sejam todos abençoados, tenham uma ótima semana, durma bem, durma em paz. Amém? Durma como os anjos, não é com os anjos, é como os anjos. Amém? E até lá. Sejam todos bem-vindos.